político que está aqui com a gente hoje, né? O nosso convidado desse segundo Nexo Entrevista. Ele foi vereador, ele foi secretário municipal de planejamento do prefeito Celso Pitta, ele foi vice-prefeito do Zé Serra, ele foi prefeito de São Paulo, que foi a maior cidade do país. Ele já foi também deputado estadual, deputado federal, ministro das cidades da presidente Dilma Rousseff, ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação do presidente Michel Temer, secretário de Estado da Casa Civil do governo João Dória, e hoje é secretário de Governo e Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas. Dono desse extenso currículo de vida pública, atende pelo nome de Gilberto Kassab, um paulistano de 64 anos, 64, né, Kassab? 64 anos, que também é presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático. O PSD foi fundado em 2011, né, acho que oficializou no TSE em 2011, ou seja, é um partido relativamente novo, mas é um partido que acumula muitas vitórias nas urnas, né? A saber, as eleições municipais agora, de outubro de 2024, foi o partido que mais elegeu prefeitos, 885 no total, segundo partido que mais elegeu prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores, 15 no total, vai governar 5 das 26 capitais a partir de 2025, e o partido elegeu ali mais de 6.500 vereadores pelo Brasil. O PSDB tem uma bancada. Kassab, seja muito bem-vindo ao Nexo Entrevista. Obrigado, Conrado. Uma alegria muito grande estar conversando com você e com todos aqueles que estão nos acompanhando. Maravilha. Kassab, eu fiz questão de dar esses números do PSD porque o partido se transformou numa potência política do Brasil, né? E aí eu quero começar com uma pergunta bem direta. Qual é o projeto de país do PSD? Olha, Conrado, primeiro, qualquer partido ele existe para ter um plano de poder. Para ter um plano de poder, ele precisa ter um projeto para o país. Ele precisa ter um programa. Para executar esse programa, para construir esse programa, ele precisa ter quadros, precisa ter lideranças, pessoas qualificadas. O que dá rumo para o PSD é a nossa disposição, obstinação em criar um país onde tenha igualdade de oportunidade para todos, onde a gente volte a ter, se é que algum dia teve, a meritocracia prevalecendo. Igualdade de oportunidades, Conrado, significa você enxugar o Estado para que você possa ter mais recursos para investir em saúde, em especial na saúde da infância, em educação, porque é com educação e com saúde, investimentos expressivos, que nós vamos poder falar, temos um país que dá igualdade de oportunidade para todos. Sem investimento em saúde e educação, isso não é possível. Um país que tenha recursos para investir em segurança, enfim, você percebe, então, por essas prioridades que o partido tem, que é um partido liberal na economia. Nós acreditamos que vamos conquistar a igualdade de oportunidades enxugando a máquina, diminuindo o Estado, para que sobrem mais recursos para investir na saúde, na educação, na segurança. Aí você vê que é um partido que não é um liberalismo puro, que pratica o liberalismo puro, que defende o liberalismo puro, porque entendemos que o Estado deve ser forte, deve ser vigoroso na saúde pública, nos serviços prestados, no ensino público, junto a milhões de pessoas que hoje dependem do ensino público para formar seus filhos. Mas, E Kassab, desculpa, é aquele clássico brasileiro de liberal na economia e conservador nos costumes? não é conservador nos costumes. É liberal na economia e um partido que procura ter um lado social muito rigoroso no sentido de promover igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades significa investir maciçamente na saúde pública. Como é que uma criança que não tem saúde na sua infância pode ter igualdade de oportunidades? Como é que uma criança que não tem ensino público de qualidade pode competir com uma criança que está no ensino particular com todos os benefícios que ela conquista nesse ensino privado? Igualdade de oportunidades, portanto, significa o Estado ser forte no ensino público, ser forte no atendimento público de saúde. Uhum. Não tem nada a ver com bandeira de costumes. Mas esse é um assunto também que Não, os a parlamentares costumam questão, ser mais conservadores, né? mas não o nosso foco não é esse. O nosso foco é a igualdade de oportunidades, valorizar a democracia.
O senhor tem dito que vai lançar, pretende, o partido está disposto a lançar pela primeira vez, né, isso nunca aconteceu, pela primeira vez um candidato à presidência da República, né, que nome possivelmente o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Seria algo inédito, porque em 2014 o PSD apoiou a Dilma, mais à esquerda, né? Em 2018 apoiou o Alckmin no primeiro turno, que era do PSDB, um pouco mais para centro-direita. Em 2022 o partido não apoiou ninguém, né? E por que lançar um candidato agora, Kassab? Um candidato, aliás, que, apesar do PSD, ora está com o PT, ora com os tucanos aqui, e ter ficado neutro, o Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro nas duas eleições presidenciais, né? Por que lançar o candidato agora e um candidato que apoiou o Bolsonaro? Conrado, você está esquecendo de mencionar que em 2022 nós nos esforçamos muito, corremos do Brasil para lançar o Rodrigo Pacheco. Um esforço público, o partido que queria ter candidato próprio. O Rodrigo Pacheco, algumas semanas antes, entendeu, diante da instabilidade política no país, que seria mais útil ao país como presidente do Senado e não como candidato a presidente da República, recuou dessa candidatura. Mesmo assim, insistimos muito na candidatura do Eduardo Leite, que também acabou declinando. Então, não é bem assim. Eu acho que o partido, em 2020, tentou. 2014 não tinha sentido a primeira eleição, não é? Nós existimos já naquele momento, fazia 2 anos e meio, e 2018 apoiamos o Geraldo Alckmin, sim. Entendíamos que era o melhor candidato. Até porque a coligação, com o partido que tem candidato, ou em coligação tem candidato. Mas sempre que possível, é melhor ter candidatura própria. E eu tenho sempre, volto a dizer agora, se tivermos candidato, será o Ratinho. Muito bem. Desde a fundação, né, do PSD, logo na fundação, na verdade, Kassab, ficou muito famosa uma frase que foi atribuída ao senhor numa entrevista, que o PSD não seria nem de esquerda, nem de direita e nem de centro, né? E depois o senhor disse que houve um erro na interpretação dessa frase, né? Que não era bem assim. Agora, o senhor pode dar, a gente falou de liberal na economia, né? E a questão dos costumes o senhor não falou muito, mas o senhor pode dar uma definição mais exata hoje do que o PSD em termos político-ideológicos? Olha, volto a dizer, né, naquela oportunidade, nós não tínhamos nem programa ainda. O que eu dizia é que era muito difícil afirmar, até porque um partido que não tinha programa, estávamos convidando lideranças para integrar esse futuro partido. Tínhamos um grupo de trabalho liderado pelo Guilherme Afife Domingos, que estava construindo o programa, ouvindo aqueles que estavam chegando. E o que eu disse era que não poderia afirmar que ele seria de esquerda, de direita do centro, porque estava em construção o programa, mas que, se dependesse de mim, seria um partido de centro. E com o tempo, e já desde o início, o partido se consolidou como um partido centro. Partido centro respeitado, centro ideológico, com posições muito claras, que nos levaram os dias de hoje, ter uma posição com muita credibilidade, respeitado pela opinião pública, pelos meios de comunicação, e com bons quadros, isso que é o mais relevante. O senhor fala do centro, né, do partido o PSD como um partido de centro, né? Mas na questão federal, no âmbito federal, o partido, se a gente pegar historicamente, ele sempre esteve muito ligado ao governo da vez, né? Não, não. Não, nós 4 anos do governo Bolsonaro, nós ficamos fora. Como? Desculpe. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, nós ficamos fora, nós não fomos do governo. Mas o partido votava de uma maneira bastante... Não, os parlamentares têm que votar. Se ele tem um projeto que está de acordo com as convicções dele, votar a favor. Se o projeto está contra as convicções dele, o partido era independente, não filial de partido. E cada deputado votava, até porque nós não fechamos questão em nenhum tema. Se tiver uma questão, os deputados são obrigados a votar de acordo com o partido. Mas, não, aliás, na história do partido, até hoje não fechamos questão em nenhum tema. Muito bem. Dá para dizer que o PSD hoje é uma espécie de novo PMDB, se a gente pegar o PMDB do pós-redemocratização, que unia várias ideologias, a gente tem
políticos tão distintos, né, do governador Ratinho Júnior, que apoiou o Bolsonaro, ao Eduardo Paes, o prefeito do Rio, que apoiou o Lula. Dá para dizer que o PSD hoje vem se tornando um novo PMDB do Brasil? Olha, não dá. Tanto é que o MDB continua crescendo. Agora, por exemplo, o resultado das eleições municipais de 2024, comparando-se com 2020, o MDB cresceu. Uhum. Eu diria, Conrado, que o PSD ele ocupa um espaço junto a um eleitorado que já foi do PSDB. Acho que Uhum. o perfil tem mais semelhança com o PSDB. Um partido Uhum. que usa muito as lideranças, valoriza muito programas, não é? A qualidade dos seus membros e bons quadros, que é a marca principal, né? Um partido que tem um Topázio, prefeito de Florianópolis, um partido que tem um Ratinho Júnior em Curitiba, no Paraná, o Eduardo Pimentel, o Rafael Greco em Curitiba, que tem aqui uma parceria com o governador Tarcísio em São Paulo, que tem em Minas Gerais o Rodrigo Pacheco, o Alexandre Silveira, o Cássio Soares, que tem em São Luís, o Braide, na Bahia, o Antônio Brito e o Otto Alencar. É um partido com bons quadros, é um partido que Uhum. tem um pouco de semelhança com o PSDB. Entendi. Muita gente associa o PSD ao centrão, né? O senhor falou de centro, mas existe essa figura na política brasileira, esse bloco informal do centrão, que normalmente está muito associado a uma questão do fisiologismo, a muito adesão a governos e etc. A gente tem, por exemplo, em termos de identidade do PSD, né? O senhor mesmo é secretário do Tarcísio, né, que é um adversário político do governo Lula, no qual o PSD tem ministérios, 3 ministérios. Né? E como é que fica o eleitor nessa para poder se guiar ali? Qual é a bússola que o eleitor tem que usar? O eleitor admira a coerência. E o PSD vem crescendo, que tem sido um partido coerente e que em nenhum momento foi associado ao fisiologismo. O eleitor cada vez mais está banindo da vida pública o fisiologismo. O PSD, ele em 2018 apoiou Geraldo Alckmin. Perdeu a eleição, ficamos 4 anos fora do governo. Em 2018, conforme eu disse, em 2022, conforme eu disse agora há pouco, nós esforçamos e foi um esforço público, portanto reconhecido por todos, para ter o Rodrigo Pacheco candidato a presidente, então não estávamos negociando nada com ninguém. Uhum. Foi um esforço muito grande para ter o Eduardo Leite como nosso candidato a presidente. E, finalmente, esgotadas essas duas hipóteses, nós acabamos liberando o partido por uma decisão da Convenção Nacional. O partido não teve candidato. Pois bem, um partido de centro tem aqueles que são um pouco mais à direita, outros são um pouco mais à esquerda, e no momento que você não tem uma candidatura própria, localmente, as lideranças fazem a sua opção. Nós tivemos no partido quem fez opção pelo Bolsonaro, aqueles que são mais à direita, como o Ratinho, aqueles que fizeram opção pelo Lula, e o Lula ganhou a eleição. Ganhando a eleição é mais do que natural, até porque as eleições são para isso. Por que que nós votamos? Nós Uhum. votamos para escolher pessoas que vão nomear cargos, nomear pessoas Uhum. para cargos que vão comandar o orçamento por 4 anos. Pois bem, então não é fisiologismo nenhum. As pessoas que apoiaram o Lula, apoiaram total transparência. Otto Alencar, Antônio Brito, Eduardo Paes, Uhum. legitimamente, aliás, compulsoriamente, participam do governo, é evidente. Mas não é uma posição tanto quanto confortável demais, que sabe? Ou seja, ganhe quem ganhar, haverá adesão. Isso por fisiologismo, né? Para quem não tenta ter candidato próprio, que está esperando isso, para um partido como o nosso, que valoriza os seus líderes, que quer ter candidatura própria, quer ter plano de poder para implantar o seu programa, não. Não é? Agora, Uhum. para quem é fisiológico, para quem quer existir Uhum. poder a qualquer preço, aí sim, aí eu acho que é bem constrangedor, acho que a opinião pública, com o tempo, sabe diferenciar quem é quem. O senhor já disputou eleição para vereador, já disputou eleição para prefeito, já disputou eleição para deputado estadual, federal. O senhor desistiu de disputar a eleição? Prefere estar ali no executivo e na Eu, articulação de bastidor como presidente do partido? eu gosto muito de disputar eleições. Venci para vereador, venci para deputado estadual, 2 vezes para deputado federal, para prefeito. É evidente que a minha carreira, a partir de agora,
são cargos de relevância que não basta ter vontade pessoal, precisa ter circunstâncias. Se tiver circunstâncias de um dia para que eu possa ser governador do meu estado, é uma honra muito grande, ficarei muito honrado, aceitarei a missão, disputarei as eleições, acho que eu sei me apresentar, sei construir programa, sei constituir equipe. Então, na verdade, hoje não tenho obstinação a nenhum cargo, mas também não tenho nenhuma pretensão de abandonar as urnas. Se surgir oportunidade, eu vou disputar eleições sim, com muita motivação. A gente está em 2024, terminando o ano de 2024, terminando o segundo ano do Lula, nesse terceiro mandato como presidente, um governo do qual o partido do senhor participa, né? Como o senhor avalia o governo do Lula hoje, depois desses 2 anos, né, em termos administrativos? E quais as perspectivas que o senhor vê para uma eventual reeleição dele em 2026? Você consegue avaliar um governo na segunda parte, né, na sua segunda metade. E a partir de agora nós vamos ter uma avaliação melhor do governo Lula. A partir de janeiro do ano que vem começa essa segunda metade. Portanto, vamos aguardar. Eu sou brasileiro, Conrado. Sempre que alguém se elege prefeito, governador, presidente da República, mesmo tendo meu voto, eu torço para que vá bem, porque se vai bem, o Brasil vai bem. Entendi. Mas o senhor não tem nenhuma avaliação a respeito do que pode acontecer, enfim, inclusive com o PSD, que é governo hoje, né? Mas o senhor também já deixou claro que não está necessariamente numa chapa com Lula para uma eventual tentativa de reeleição, né? Nós não estivemos há 2 anos atrás. Eu acho que é muito cedo, né? Aqui no Brasil tem aquele velho ditado, ano ímpar é para governar. Uhum, Então, esse ano é para observar, esse ano é para avaliar, esse ano é para selecionar lideranças para as eleições seguintes. uhum. As definições começam a ser construídas a partir de outubro, novembro desse ano. Entendi. Como é que o senhor vê, Kassab, a questão das emendas parlamentares? É um assunto tão premente, porque a gente teve o orçamento secreto, depois o Supremo proibiu, depois as emendas de comissão foram turbinadas. O que acontece é que a gente vai vendo aos poucos, e não é um fenômeno que começa agora, começa ainda lá com a Dilma em 2015, com a impositividade das emendas individuais, depois com o Bolsonaro, com a impositividade das emendas de bancada. O Congresso cada vez ganhando mais autonomia em relação ao gasto público e cada vez ganhando mais dinheiro para lidar com o gasto público. O senhor acha que esse novo cenário trincou o presidencialismo de coalizão brasileiro com um poder excessivo para o Congresso? Olha, Conrado, independente de emenda, recurso distribuído por fulano, por Beltrano, por senador, por deputado, eu acho que o fundamental é que qualquer recurso público tenha total transparência. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que o problema sempre e o problema principal é a falta de transparência. O que precisa é o Congresso recuperar a transparência, o Congresso promover um entendimento com o Executivo para que os recursos sejam destinados para programas que contribuam para melhorar a infraestrutura do país, porque esse é o papel do governo federal. E, felizmente, agora começou o diálogo. Que esse diálogo seja proveitoso e que traga bons resultados para que o dinheiro público seja usado de maneira correta, com eficiência e com transparência. Mas de onde vem tanta resistência do Congresso para dar essa transparência, né? Porque o que fica no ar, né, Kassab, quando a coisa está muito turva, como era o orçamento secreto, ou com as emendas PIX, que é um modelo ali de liberação das emendas individuais, né, que não tem projeto e etc., que dá a impressão, assim, você não pode fazer nenhuma acusação a ninguém, né, mas o que dá a impressão às vezes é que, poxa, se tá turvo é que pode ter falcatrua ali. Qual é a resistência de onde vem essa resistência do Congresso? Está relacionada a quê exatamente? Porque isso é simples, vamos lá e dá transparência para o processo. Olha, eu acredito que não deverá ou não deveria acontecer essa resistência. Vamos aguardar os desdobramentos, né, desse Uhum, diálogo, né? Vamos aguardar uhum. ainda votações, Câmara, Senado, para que a gente possa festejar uma transparência total.
A gente vai ter em fevereiro agora de 2025 um momento bastante importante para a política, bastante importante para os partidos políticos, que é a sucessão da Câmara dos Deputados e a sucessão da presidência do Senado, a presidência das duas casas legislativas do Brasil. Né? O deputado Hugo Mota, do Republicanos, vem angariando bastante apoio, né? Apoio que vai ali da direita à esquerda. E o PSD do senhor tem candidato próprio, né? O Antônio Brito. Como é que está isso? O PSD vai até o fim com o Antônio Brito ou a tendência é chegar a um acordo para que o novo presidente caminhe mesmo para a eleição do Hugo Mota? Olha, o Antônio Brito é um excelente quadro, um dos melhores deputados, pessoa globalizada, fala 5 línguas, conhece políticas públicas, é um trabalho notável no campo social, em especial junto às Santas Casas. Eu diria que para o Brasil seria um grande privilégio ter uma pessoa como Antônio Brito, presidente da Câmara dos Deputados. É evidente, todos sabem, a gente tem experiência, eu já fui parlamentar, fui vereador, deputado estadual, federal, que na hora que o PT e o governo Lula fizeram do Hugo Mota o seu candidato, com o apoio do PT e do governo, ele ficou um candidato fortalecido, né? Então, Uhum. a bancada vai saber avaliar isso, né? O nosso líder também, para entender qual é a melhor posição. Se, afinal de contas, também, apesar do apoio do PT e do governo, faltam 3 meses ainda. Uhum. Então, a decisão da bancada vai ter o meu respeito, o meu apoio. O que deverá ser avaliado, está sendo avaliado, é se o Antônio Brito mantém a candidatura ou se aceita o convite com entendimento, que também é legítimo. A casa é uma Uhum. casa de diálogo, não é, de entendimento, e caminha com essa candidatura do governo. O senhor que é tão experiente na política, podia explicar para a gente, para os assinantes, a importância de presidir a Câmara dos Deputados hoje? A Câmara dos Deputados, como o Senado, né, significa ter um chefe de poder, não é? Um chefe de poder que tem a prerrogativa de fazer a pauta junto com os líderes. O maior poder que o presidente tem é fazer a pauta. Ele coloca em pauta aquilo que a decisão da mesa encaminhar, e ele é o presidente. Então, esse poder é imenso. O poder da Uhum. pauta é algo sim, extraordinário. E eu tenho plena confiança de que isso não se alterar, não irá ser alterado. O regime é presidencialista. Uhum. Mas o senhor falou lá atrás, quando eu perguntei sobre a questão do presidencialismo de coalizão, né, o senhor falou que o importante é a transparência, da transparência, a questão das emendas, independentemente. Então, o senhor não vê problema, por exemplo, nesse poder que se concentrou na mão dos líderes da Câmara e do presidente da Câmara, principalmente, que também está na pauta, que está em abrir impeachment ou não, e que está também, enfim, em coordenar essa parte do dinheiro público. O senhor não vê nenhum problema nesse montante de emendas ter crescido tanto. O senhor acredita que, ok, dá para governar assim? Não, não. Eu defendo transparência, defendo entendimento com o governo federal, para que a gente Uhum, possa ter uma integração entre as emendas com os programas federais, para uhum, que esses recursos não sejam direcionados para projetos que não contribuam para a melhoria da nossa infraestrutura, porque o papel do governo federal, antes de mais nada, é melhorar a uhum, infraestrutura brasileira, seja na uhum, saúde, educação, nas obras de infraestrutura viária. uhum, Eu sou radicalmente contra que os recursos não sejam direcionados para projetos entendi. que estejam na linha dessa contribuição. Muito bem. Kassab, o senhor, a gente está num debate muito grande no Brasil hoje, né, a respeito de uma polarização que se configurou a partir de uma nova direita que tem os seus lados extremistas, e de também de um líder popular do Lula ligado à esquerda que foi preso, voltou, criou-se esse clima na sociedade. O Brasil, assim como os Estados Unidos, viu pessoas invadirem prédios que representam os poderes. Né? A gente teve, em 8 de janeiro de 2023, a Câmara, o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto invadidos por apoiadores do presidente Bolsonaro. Você acredita, o senhor acredita ou concorda que
é possível dar anistia, como querem os bolsonaristas, a quem invadiu os prédios dos três poderes nessa data? Conrado, primeiro, eu não sou parlamentar, mas não vou me negar a responder a sua pergunta. Precisamos ter acesso à, à investigação, o processo é sigiloso. Se houver uma condenação, eu quero ter conhecimento dos argumentos que levaram e das provas que levaram a essa condenação, porque se a condenação for injusta, na minha percepção, eu não tenho nenhum constrangimento de defender a anistia. Se ela for justa, se fatos graves forem apontados, eu não tenho nenhum problema em não defender a anistia. Entendi. Mas aí a gente entra numa questão mais ampla, né, Kassab? Porque os bolsonaristas dizem que 8 de janeiro de 2023 e tudo que aconteceu ali entre 2022 e 2023, na verdade, foram manifestações que saíram do controle, né? Apenas manifestações e a coisa saiu do controle, etc., e que o Bolsonaro teria jogado dentro das quatro linhas da Constituição. Só que Polícia Federal, né, nas investigações que já vieram à tona, e a gente tem aí também várias manifestações de ministros do Supremo apontando que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Qual é a sua opinião? O Brasil teve à beira de um golpe de Estado entre 2022 e 2023? Conrado, você vê que são meses e meses de apuração e elas acontecem sob sigilo. Volto a dizer, eu quero saber se tem fatos que corroboram essa tese. Se não tiverem, não tem nenhum sentido. Se tiverem, qual é a gravidade, qual é a intensidade que justifique e qual a punição? Entendi. A vitória do Donald Trump, agora nessa semana, na eleição americana, animou setores do Congresso a tentar uma anistia não só para quem invadiu os prédios dos três poderes em 8 de janeiro, mas também para tentar reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. O Bolsonaro foi considerado inelegível segundo o Tribunal Superior Eleitoral, por utilizar a máquina pública para poder fazer aquela exposição com informações não comprovadas sobre as urnas eletrônicas para embaixadores, né, usando TV e etc. O senhor é a favor que o ex-presidente esteja nas urnas na próxima eleição presidencial em 2026? É o que eu disse, Conrado, é a resposta anterior. Seja por ex-presidente Bolsonaro, seja por mais simples cidadão que estava naquele evento, naquele momento. Vamos aguardar. Eu não tenho nenhum constrangimento. Aliás, eu gostaria muito que tudo isso aí não acontecesse. Gostaria muito que o Supremo chegasse à conclusão correta de que não houve nenhuma tentativa de golpe. Gostaria muito de ver um país mais pacificado. Acho que a sociedade brasileira ela quer afastar esse fla-flu, esse clima de ódio, esse enfrentamento, onde as pessoas ficam mais preocupadas em brigar entre si, os partidos mais preocupados no enfrentamento odioso do que construir programas, políticas públicas para o Brasil. Muito bem. O senhor citou vários políticos do PSD pelo Brasil afora. Hoje, qual é a principal vitrine administrativa do PSD no Brasil, em que o ouvinte que o espectador que está acompanhando a gente possa pegar e colocar o olho ali e falar, bom, vamos avaliar então o governo do PSD. Qual que é a principal vitrine do PSD hoje no Brasil? Olha, vamos ficar nas capitais. O cidadão, o morador de Florianópolis, está muito contente com a administração do Topázio, que realmente é de excelência. O cidadão de Curitiba está muito feliz com 8 anos do Greca e elegeu o seu vice-prefeito Eduardo Pimentel, muito contente com o Ratinho Júnior. O cidadão de Belo Horizonte está contente que o Fuad Noman foi reeleito. Reeleito, está doente, né? Agora superou a doença, felizmente, não é? A primeira eleição na vida mostrou que Belo Horizonte está feliz. O Eduardo Paes dispensa aqui falar, eleito pela quarta vez, ganhou no primeiro turno, portanto, também é uma vitrine. O prefeito de São Luís do Brade, quase 80% dos votos. Então, só falta alguém achar que não é uma administração de excelência. Eu ficaria nessas capitais, senão seria repetitivo, mas, em geral, todo prefeito reeleito
é porque é reeleito porque faz uma boa gestão. Muito bem. O Brasil passou por uma série de reformas eleitorais nos anos recentes, que impuseram cláusulas de desempenho no Congresso, né, que impuseram mudanças nas coligações proporcionais. O senhor acha que isso tem mudado o ambiente partidário brasileiro? Criou-se algum ciclo virtuoso em relação... O número de partidos já deu uma certa diminuída, né? Porque o Brasil tem muito partido, não sei se o senhor concorda com isso, mas tem muito partido. Mas já dá para fazer uma avaliação positiva sobre essas reformas anteriores e se elas são suficientes ou é necessário fazer novas reformas partidárias eleitorais na legislação para a organização dos partidos no Brasil? Olha, Conrado, as reformas eu acho que estão surtindo efeito. Os partidos agora precisam se organizar melhor, porque eles não podem fazer coligação na eleição proporcional. Isso quer dizer para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. E não é fácil não coligar, você ter candidatos no país inteiro. E o objetivo dessas mudanças foi justamente promover a redução do número de partidos políticos. Poucos conseguem ter essa abrangência. Então, nós estamos no rumo certo. Eu acredito que é fundamental começarmos a analisar e estudar a possibilidade de implantação do voto distrital no Brasil, vai baratear as eleições, vai fazer com que o poder dos influencers, das celebridades, seja menor, privilegiando os debates, privilegiando o conhecimento que o eleitor passa a ter do candidato que está morando perto de si, não é o candidato do distrito. Então, e eu defendo o voto distrital misto, portanto, que a gente possa caminhar o mais rápido possível para o voto distrital para fazer mais um upgrade nessas importantes transformações que a legislação partidária vem fazendo, vem sofrendo. Só uma pequena explicação para o espectador. Hoje o Brasil tem um voto proporcional, né, em que o voto das pessoas soma-se no partido e depois esse montante é dividido pelas cadeiras que o partido tem direito por conta das quantidades de votos e os primeiros da lista do partido são eleitos. Agora, eu queria entender, o voto distrital não aumenta um pouco mais o personalismo? O senhor falou em poder dos influencers, porque no voto distrital você cria pequenas eleições majoritárias ou nas cidades, ou nos bairros, ou dependendo do recorte que se faz. Isso não pode beneficiar também o personalismo? Quer dizer, você tem, por exemplo, do outro lado, o PT que tem uma histórica defesa do voto fechado em lista, ou seja, vota no partido e quem dá às pessoas é a lista. Isso não é um pouco contraditório? Não, não. O voto distrital, ao contrário. O eleitor conhece com muito mais profundidade o seu candidato. Ele está lá, ele sabe onde ele mora, ele sabe onde ele estudou, ele sabe quem são seus amigos, ele sabe que ideias ele defendeu ao longo da vida, ele convive com ele. Entendi. Bom, o Brasil tem uma recorrência de debates públicos que surgem a depender do momento, né? Vira e mexe, quando se tem crise, ou se é mensalão, ou se é lava-jato, ou se é denúncia, independentemente de contra qualquer presidente, sempre ressurge na mesa a cartada do semipresidencialismo, ou de um parlamentarismo à brasileira, né, em que a gente abriria mão do presidencialismo, que já passou por 2 plebiscitos, né? Queria saber se o senhor é a favor de um semipresidencialismo em que esse poder com o Congresso passe a ser dividido, pelo menos agora no papel, porque parece que na prática vem sendo dividido bastante, e se o partido do senhor tem alguma posição oficial a respeito dessa agenda. No momento, a nossa luta, a nossa prioridade é trabalhar para a implantação do distrital, voto distrital. E tem alguma chance, Kassab, desse voto distrital avançar nessa legislatura, ou é algo mais para... Não. Você tem que aprovar para ter vigência daqui a 8 anos, 10 anos, e é compreensível, não é? Porque tem uma transição toda que deve ser feita, como foi para a coligação proporcional e seu impedimento, como foi para a cláusula de desempenho, mas o importante é aprovar. Entendi, não é uma coisa então para agora. Qual que o senhor Não. acha qual que o senhor acha que deve ser a prioridade do Congresso agora no segundo semestre
porque, óbvio, eu estou falando o senhor como um dirigente partidário, é óbvio que isso é decidido pelas bancadas e etc., mas tem um ponto, por exemplo, que me chama muita atenção, que foi uma promessa do Lula na campanha de 2022, que ele faria duas reformas tributárias, certo? Uma reforma tributária ligada aos impostos de consumo e uma segunda reforma tributária ligada aos impostos de renda, né? Ou seja, muito ligada à renda. Que a segunda seria mais, uma seria de organização e a segunda seria mais de redistribuição. O senhor acha que no clima atual do Congresso e com o que está colocado hoje nessa formação, existe condições do governo chegar a algum tipo de consenso para aprovar essa segunda reforma tributária, que é a reforma do imposto de renda? Eu tenho expectativa positiva, Conrado. Eu tive conversando com o relator, o senador Eduardo Braga. Pela primeira vez, eu senti nele uma disposição de entregar o seu relatório. E aí o Senado voltando, volta para a Câmara, mas aí para a fase terminal já. Entendi. Eu fiz essa pergunta sobre o Lula, que é um partido, que é um governo no qual o PSD tem 3 ministros. E eu queria fazer essa pergunta a respeito do Tarcísio, governador de São Paulo, governo do qual o senhor participa. Como é que o senhor avalia? Eu sei que o senhor falou que para avaliar precisa de 4 anos, mas esses 2 anos do Tarcísio como governador já o colocam numa trilha para eventualmente disputar uma eleição presidencial, que é o que se fala no campo do bolsonarista? Olha, o governador Tarcísio tem dito que ele vai ficar em São Paulo, quer disputar a reeleição, quer ter a oportunidade de Uhum. para todas as suas intervenções, suas obras que são reestru que reestruturam a infraestrutura do Estado de São Paulo, né, eh, que vai dar a ele uma condição de ser um governador que realmente transformou São Paulo. Eu não tenho percebido nenhuma motivação nele de sair candidato a presidente. Entendi. Mas e quanto ao governo dele? Porque vamos É um pensar numa governo, área específica, porque já é tem um 2 governo, anos. é um governo muito bem avaliado em todas as áreas, é impressionante. Nas últimas décadas, finalizando 2 anos de mandato, nós nunca tivemos um governador tão bem avaliado. Porque vai bem na infraestrutura, na saúde, na educação. É algo que realmente nos enche de orgulho participar de um governo que está promovendo tantas transformações e com uma Uhum. imagem tão positiva. Há algumas controvérsias na questão da segurança, quanto à questão das câmeras e etc. A segurança também, como é que o senhor vê, o senhor é secretário de governo, né? Como é que é a avaliação do senhor quanto à questão da segurança do Tarcísio? Tudo é comparativo, né, Conrado? É uma situação difícil, mas é uma situação que melhorou bastante nos últimos Uhum, 2 anos, não é? É uhum, comparativo. Encontramos com índices alarmantes e hoje os índices uhum. melhoraram. Muito bem. Mas, sabe, eu vou usar agora esses minutos finais da nossa conversa para fazer algumas perguntas que foram mandadas pelos assinantes que estão acompanhando a gente, tá? Vou fazer primeiro aqui uma pergunta da Rayane Rodrigues, que é a seguinte: Kassab, o cientista político Fernando Abrúcio te chamou de mestre dos magos em artigo escrito para o Valor Econômico. Como o senhor explica a ascensão do PSD nessas eleições? Como fatores estratégicos internos e o contexto político social contribuíram para isso? Olha, Fernando foi muito simpático, né, no seu artigo, na sua manifestação. O senhor se acha o mestre dos magos? Não, não, não. É, O senhor política é conhece o coletiva. mestre dos magos? O senhor conhece o desenho Caverna do Dragão? Lógico, lógico. Política é coletivo. O nosso sucesso, o êxito nessas eleições é fruto do resultado de muitas lideranças, muitos dirigentes, não é? Que resultaram, evidentemente, nessa posição privilegiada, de ser o partido que teve mais votos, que elegeu mais prefeitos e que tem uma expectativa de continuar crescendo. Mas tudo fruto de bons líderes, bons dirigentes e bons candidatos. Muito bem. A Ana Paula Rocha faz a seguinte pergunta: qual é a proposta do PSD em relação ao meio ambiente? Qual é a proposta para o enfrentamento das mudanças climáticas? Meio ambiente é algo muito relevante, é a prioridade de qualquer país hoje. Nós temos no nosso partido hoje o senador Otto Alencar, que nos lidera nessa questão, tem uma bandeira, uma obstinação em relação à recuperação do Rio São Francisco. Temos Uhum, uma preocupação muito grande em relação à Amazônia. A nossa
disposição é priorizar esse tema com projetos votados com rigor, com punições exemplares em relação a temas como desmatamento ou de legislação que não seja obedecida. Existe um capítulo à parte que trata de meio ambiente no nosso programa, que deixa clara a nossa prioridade para essa questão. O senhor, quando foi prefeito, criou a inspeção veicular em São Paulo, né? Mas foi um contrato que foi muito contestado na época, né? Houve suspeitas em volta desse contrato, e essa questão da inspeção veicular acabou esmorecendo na discussão municipal. O senhor acha que é um ponto que tem que ser recuperado? Olha, esse contrato foi elaborado na gestão da Marta Suplicy, e realmente nós implantamos. E a poluição do ar é algo muito relevante em São Paulo. Algo que precisa ser feito. Felizmente, estou com a minha consciência tranquila, que me esforcei muito para que tivesse um programa que enfrentasse o tema e pudesse diminuir a poluição do ar. Infelizmente, por problemas de natureza judicial, acabou ele não sendo levado à frente. Foi, depois foi suspenso. Mas estou tranquilo, achava e continuo achando que a cidade de São Paulo precisa estar um tratamento adequado ao combate à poluição do ar. Eu vou insistir aqui na questão ambiental, porque eu acho que é uma questão, Kassab, muito, muito, muito importante para os nossos tempos, né? Não para os nossos, como para os nossos filhos e assim por diante. O PSD, por ser um partido tão grande e abrigar tantas matizes ideológicas dentro, tem os seus negacionistas do clima, né? Como é que o senhor, como presidente do PSD, lida com isso? O senhor faz um monitoramento? É algo que chama atenção? Está na sua agenda? Porque existe sim, né? Se a gente olhar o Congresso, o senhor que é interessado em política e sabe tudo de política, vê que o Congresso, às vezes, as discussões lá sobre clima é um show de horrores, né? No sentido de que tem gente que acha que não existe mesmo. Como é que o seu partido lida com isso? Olha, com muita tranquilidade. Se temos nas nossas bancadas algum parlamentar que é negacionista, ficará isolado. Porque o PSD não é negacionista, sempre estará ao lado dessa pauta, uma pauta que procure recuperar as nossas condições, não é? Naturais, da natureza. E estou tranquilo. Se tem algum negacionista, ficará isolado, porque o PSD não é negacionista. Muito bem. Fazer umas perguntas finais, então. Quem foi o melhor presidente do Brasil até hoje, na sua opinião, historicamente? Olha, convivi com o Juscelino Kubitschek, não convivi com o Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente, e depois de entrar na vida pública, convivi com vários. E o melhor deles é o Fernando Henrique, principalmente por conta do Plano Real. Fernando Henrique. E aqui o senhor atribui a derrocada do PSDB. O senhor citou, fez um paralelo entre o PSD e o PSDB. E eu me lembro que quando o senhor foi eleito prefeito, né, os tucanos racharam todos, né? Uma parte foi com o Alckmin e uma parte ficou com o senhor, e ajudou, inclusive, o senhor a se reeleger. O PSD ajudou a acabar com o PSDB? Não, de maneira alguma. E eu torço que o PSDB, para que o PSDB se reencontre, não é? Tem uma contribuição que já deu ao Brasil muito relevante, e seria muito bom se ele conseguisse reencontrar o caminho do crescimento. Muito obrigado, Gilberto Kassab, pela sua disponibilidade, e uma boa noite a todos.